Olá, bem-vindos ao nosso boletim informativo sobre soja e milho que a gente traz aí diariamente para vocês. No mercado que obviamente teve uma semana mais curta com relação às cotações de Chicago, isso porque nós tivemos o feriado americano na quinta-feira, mas uma semana muito agitada com relação a dólar no Brasil. Então fique com a gente para entender o que aconteceu no mercado do dia 29 de novembro e um pouquinho da semana. O mercado pós-feriado americano com poucas notícias de impacto. Com isso, o mercado continua analisando e ganhando força a questão das boas condições das lavouras na América do Sul, assim como as boas previsões climáticas aí olhando chuvas na primeira quinzena de dezembro, pressionando assim os mercados em Chicago. Mas a demanda que vem estando aí presente praticamente aí nas últimas 6 semanas voltou a aparecer hoje, com vendas líquidas para exportação de soja em 2,51 milhões, dentro de uma expectativa ou levemente acima, visto que a expectativa ficou entre 1,6 e 2,4 milhões de toneladas. Além disso, tivemos reporte de 840 mil toneladas vendidas a destinos não revelados. No caso do milho, nós tivemos vendas líquidas na casa de 1,13 milhões de toneladas, dentro da expectativa, e vendas aí de 405 mil toneladas para o México. Lembrando que as exportações americanas de milho têm trabalhado muito forte aí nas últimas semanas. Com isso, nós tivemos um mercado em Chicago para soja trabalhando com leve alteração. Se você olhar aí, o janeiro teve alta de 0,75 cents e no março queda de 1 cent. Com isso nós tivemos o janeiro fechando a 989,50 e o março a 996. Para o milho, a contínua exportação americana do produto de milho, que vem assim mantendo bons níveis de exportação, tem dado sustentação ao mercado. Dessa forma, nós tivemos o dezembro fechando aí com 1,74% de alta, o março 1,2% e o julho 0,86%. Dessa forma, nós tivemos dezembro a 423, março 433 e julho 444,25. Uma boa alta para o mercado de milho sustentada pela questão da demanda. No caso da B3, obviamente ajudado pela alta do milho em Chicago, pela alta do dólar dentro do Brasil, também teve bons ganhos. O janeiro teve ganho de 1,6%, o março 1%. Janeiro fechou então a 71,69 e o março a 71,70. Quando olhamos a questão semanal, nós observamos que a soja em Chicago teve ganho de 0,38%. O milho, ao contrário, acabou fechando em queda durante a semana de 0,59%. O mesmo aconteceu com o B3, com queda na semana de 0,21%. O único aí dos quatro que acabou tendo um fator de semana aí positivo foi o dólar, que fechou em alta de 3,78% dentro do Brasil. Isso porque o discurso de Haddad para as medidas de redução de gastos não foi bem aceita pelo mercado. A alta do dólar acabou ajudando no aumento de negócios reportado para a safra 2024, ajudando assim até mesmo os prêmios a sofrerem valorização, com ganhos aí de 10 cents. Já no caso dos prêmios para 2025, a alta do dólar aumentou a oferta de produto para negociação, pressionando assim os prêmios para baixo. Com isso, nós vimos o fevereiro cair 17 cents e o março cair 10 cents. A gente observa, quando olhamos aí os preços futuros, o mercado de 2025 teve valorização na faixa de 2,5% a 3,5%. Boa alta aí perante os últimos dias, trazendo o mercado novamente próximo a patamares de uma boa comercialização para a safra 25. Já na questão da safra 24, os ganhos ficaram na faixa aí de 1,5% a 2,5%. Obviamente que como o estoque de safra 24 ele é mais baixo, acabou ajudando a gerar aí um prêmio positivo. Com relação ao milho, nós tivemos valorizações na faixa de 1% a 2%. Obviamente que algumas regiões que por um acaso, por algum momento, o mercado havia precificado números bem maiores, acabou até mesmo sofrendo um ajuste negativo. Mas ao grosso, o mercado de milho aí alterou positivamente na faixa de 1% a 2%. O grande fator de importância relevante no mercado aí dessa sexta-feira foi o câmbio, que chegou a ultrapassar a máxima, batendo 6,1153. O fechamento foi praticamente neutro, a 6,019, alta de 0,26, alta de 0,26%. Isso porque o mercado continua nervoso e cauteloso com relação à medida apresentada por Haddad, onde ele coloca uma das questões mais polêmicas, que é aumento do piso salarial em R$5.000 para a redução de imposto de renda. Mas após os discursos do presidente do Senado, deputados federais, onde eles colocam que uma redução na receita não será discutida em 2024, ficando somente para 2025. Então os dois líderes aí do governo acabam sinalizando que
que a redução de gastos deve ser aprovada ainda em 2024, mas uma redução de receita, que seria obviamente ocasionada aí pelo aumento do teto de R$ 5.000 para imposto de renda, só será votado em 2025 e caso o governo entenda que isso não gere nenhum problema fiscal para o Brasil. Já com relação às chuvas, nós observamos aí que nós tivemos uma boa quantidade de água caindo em todo o território nacional na região produtora, ficando aí na faixa de mais ou menos de 20 a 80 milímetros. E com boas condições aí caminhando até o dia 16 de dezembro, onde nós devemos ver aí chuvas na faixa de 80 a 200 milímetros em toda a região produtora de soja e milho dentro do Brasil, Paraguai e pelo menos metade da região produtora da Argentina. A outra metade também deve ter chuvas, mas ainda uma quantidade um pouco mais reduzida, na faixa de 30 a 40 milímetros. Por hoje ficamos por aqui. Uma semana agitada e movimentada dentro do Brasil, muito mais voltada à questão cambial. Isso porque nós tivemos uma boa valorização do dólar, devido ao governo ter anunciado o pacote de redução de gastos e não ter sido muito bem absorvido pelo mercado. Obviamente que isso ainda dará sequência nas próximas semanas. Então, junto com a relação câmbio no Brasil, questões de guerra, que a gente viu que também teve influência durante a semana, e a gente acredita que esse assunto ainda pode render novas notícias, fique sempre com a gente. Acompanhe sempre aí, diariamente o que a gente traz para vocês, visualizando os nossos vídeos e tendo a informação dia a dia do mercado. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã.